A primeira instituição do Criador é o matrimônio, não se esqueçam disso. Aliás, Padre Rodrigo, o matrimônio, a bem dizer, é o retrato de Deus. Para mim, se alguém pudesse para definir o matrimônio, diria isso, o retrato de Deus. Homem e mulher os criou, os uniu, os abençoou e os fez à sua imagem e semelhança. O homem sozinho não é a imagem de Deus. A mulher sozinha não é a imagem de Deus. Segundo o livro sagrado, o primeiro livro Gênesis, é o casal. Então, o casal unido em matrimônio é a imagem do Criador. Sendo imagem do Criador, eles são cooperadores do Criador na obra da criação. Sede fecundos, aí vem os filhos. Essa fecundidade que é dada ao casal não é apenas de gerar como uma planta que dá simplesmente um fruto e não tem nenhuma relação depois que ele é colhido pura e simplesmente, não. A relação é completamente diferente. Ela tem que casar e educar para que essa criança, menino, menina, para que um dia ela possa cumprir a sua vocação, a vocação para a qual ela foi chamada. Portanto, o matrimônio é, antes de tudo, uma escola de santidade. E sabe qual é a primeira oração? Fala aqui do que fazer para educar. A primeira oração que uma criança aprende. Se eu fosse perguntar para uma criança a definição de oração, padre, mas que pergunta difícil. Você tem coragem de perguntar para um menino, defina a oração. Teria coragem, sim, com jeito, dá para perguntar. E sabe qual a resposta que eu escutaria? Para mim, rezar é papai e mamãe rezando. Interessante. Portanto, a criança, ela aprende pelo exemplo. Muito interessante. Muito mais do que pela palavra. Que adianta o pai dizer é feio mentir, ou a mãe dizer é feio ter tal gesto, tal atitude, se ele vê o pai e a mãe fazendo aquilo. Tal qual. Então, ele não pode ver. Por exemplo, um conselho prático. Às vezes tem dificuldade no matrimônio, já tiveram essa experiência, né? Diferenças, brigam de vez em quando, é raro, mas acontece. E nunca discutir, desentender na frente dos filhos. Tal qual. Os filhos têm que ter uma imagem dos pais, quase como se fosse justamente uma imagem sagrada, a ponto de ele nunca ter assistido um desentendimento entre os filhos, com os pais. Nossa, mãe. Ele tem que ter, é uma responsabilidade muito grande. Os pais são imagem de Deus para os filhos. São João Maria Vianney, ele vai dizer que depois de Deus, ele devia à mãe a fé que ele recebeu. Ele diz que ele recebeu a fé junto com o leite materno. Se deram conta disso? Nossa Senhora. Essa é a responsabilidade de uma mãe. São Pio X, Papa e Santo, quando ele foi ordenado sacerdote, a mãe osculou as mãos dele com toda a devoção. Quando ele foi ordenado, naquele tempo se dia sagrado bispo, ele recebe um anel na mão direita e ele ficou escondendo o anel para que a mãe fosse a primeira a beijar o anel. Até que aquela multidão Itália, né, todo mundo em cima, apinhado, não tinha coronavírus, podia todo mundo ficar em cima. E aí ele vai, tinha distância social naquele tempo, então ele vai e apresenta o anel para a mãe. E a mãe não oscula. Ele diz assim, você primeiro tem que oscular esse aqui, apontou para a aliança. Nossa. Porque para você receber esse, eu tive que receber esse primeiro. Nossa, muito bonito. Então ela tinha uma noção muito clara de que ela era a origem, inclusive, da virtude do filho, da vocação do filho, de tudo que o filho havia recebido. Se deram conta disso? O matrimônio é uma escola de santidade. Muito bonito, padre. E acho que já responde a pergunta aqui do Eric, como o casal, do Pedro Campos também, como o casal carrega a cruz com fania. Acho que é dessa forma, não, padre? Carregar a cruz. Já ouviram alguma descrição no Evangelho que Jesus desanimou de carregar a cruz? Ele caiu 3 vezes. E cada uma dessas 3 vezes tem um significado todo especial. Dizia o nosso fundador, comentando essas 3 quedas na cruz, ele dizia justamente, na primeira queda, o homem até elogia, porque afinal de contas caiu e levantou, né? Na segunda queda, o homem aplaude. Que beleza! Caiu, levantou. Caiu de novo, levantou. Na terceira queda, já não tem mais nem homem ali para poder justamente raspar todas as energias que lhe faltam, não tem mais nada. Isso é quase mais Deus do que ele, mais sobrenatural do que humano. Mas ele se põe de pé. Qual é a atitude diante de um homem que faz assim? Comentava ele, se pôr de joelhos. Impressionante. Porque é algo absolutamente divino. E a cruz é o que torna o homem mais semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo.
Eric que fez essa pergunta? O Eric e o Pedro. Pedro e Eric, respondo para os dois. Só existe duas possibilidades na vida: a cruz e a cruz. Como? Sim. Ou a cruz com Cristo, ou a cruz sem Ele. Escolha a sua. Interessante. Tal qual. Não tem jeito.